Olá, alunos do 7º ano. Sejam todos bem-vindos à disciplina de redação. Eu sou o professor Silas. Nós continuaremos a nossa segunda aula falando sobre a campanha publicitária. O que é a campanha publicitária? É um conjunto de peças publicitárias, como folhetos, vídeos para TV e internet, anúncios para jornal e revista, concebidas para divulgar um produto, um serviço ou uma ideia. Geralmente essas campanhas, como são concebidas por agências publicitárias, a pedido de uma instituição ou órgão do poder público ou de uma organização. Os textos de campanha publicitárias, eles têm o intuito de esclarecer, atentar os interlocutores de uma comunidade sobre um determinado assunto. Então é comum nós encontrarmos no dia a dia campanhas publicitárias que falam sobre combate às drogas, sobre dengue, fala sobre o tráfico de pessoas, a prostituição infantil, campanhas que tratam sobre doação de agasalho, dentre outras. As campanhas publicitárias, elas surgem através da detecção de algum problema, ou seja, demanda que surge numa determinada comunidade, seja no campo social, político, cultural, saúde, educação e etc. Esses textos, eles visam alertar a população sobre um assunto e eles focam na colaboração da população e na importância dessas ações de seus leitores, ou seja, visa modificar o comportamento das pessoas. Esses textos de campanha publicitária, eles possuem alguns recursos expressivos, né? Ou seja, o principal recurso é a função conativa da linguagem, ou seja, eles vão visar convencer a população sobre um determinado assunto. Essa é a principal característica desse tipo de texto. Então, são textos de caráter injuntivo, ou seja, eles têm a função de instruir, de orientar ou explicar aos leitores sobre um tema relativo dentro de uma comunidade. E aí eles vão fazer uso de dois recursos, de dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. E esses textos, eles sempre trazem um tema atual. Esse tema ele é atual, ele é um problema social e é dada a atenção a ele para que se chegue a uma resolução de tal problema. Então, esses textos, para circularem, para veicularem na sociedade, eles dependem de alguns suportes. Quais seriam os suportes onde circulam as campanhas publicitárias? A televisão, o rádio, a internet, um folder, um panfleto, cartazes, outdoors. Esses são os suportes onde eu posso encontrar esse tipo de texto. Já foi falado que eles são de caráter injuntivo, expositivo e informativo. E eles podem também apresentar argumentação, uma opinião dos autores. Outra característica muito importante é a persuasão, é convencer o leitor. A linguagem é muito simples, é objetiva, clara e muito acessível. Os verbos eles vão ser conjugados no modo imperativo, principalmente no tempo presente. Vai haver uso de metáforas e trocadilhos, as figuras de linguagem presente geralmente são metáforas, e vai fazer uso de imagens e outros recursos gráficos, às vezes infográficos. Os temas são atuais e são de interesse da população. São textos relativamente curtos. Vejamos um a um. Verbos no modo imperativo. Vamos lembrar aqui que o verbo no modo imperativo é aquele verbo que te dá uma ordem ou te instrui a fazer alguma coisa. Na campanha que nós vemos, sobre o coronavírus. O que é o novo coronavírus, Covid-19? Então, aí nós temos a presença de verbos no imperativo, como é o caso, cubra sempre o nariz e a boca ao tossir, utilize lenços, lave as mãos, evite. Perceba que esses verbos estão conjugados no modo imperativo. Na campanha da WWF, diz assim: adote uma espécie, a sua família também cresce, a dele também.
Então, perceba o verbo no imperativo, adote. Então, como já foi dito na aula passada, né, um texto de campanha publicitária vai aparecer nele algumas tipologias: a narração, a instrução, a argumentação e a exposição. Veja só, uma campanha divulgada pelo governo de São Paulo: respeite os limites da velocidade, foca no trânsito. Não use celular na direção, foca no trânsito. Observe o trocadilho que é feito, né? Pegou-se o animal, a foca, colocou no trânsito, e olha o trocadilho que é feito com a palavra, o verbo focar com o animal foca. Enfim, são alguns elementos, são alguns recursos que são utilizados nesse tipo de gênero textual. Uso de imagens e outros recursos gráficos. Observe a imagem, bastante chamativa. Então, aí é uma campanha publicitária da SOS Mata Atlântica, né? Onde a gente percebe que metade da onça está perfeita e a outra metade só o esqueleto. Ou seja, as imagens são bastante apelativas para conscientizar, né, sobre o desmatamento na Amazônia. Proteção do mar brasileiro, perceba o uso de recursos como infográficos, colocando gráficos, colocando informações aí para municiar o leitor de informações. Nós temos também uma outra campanha, né, da SOS Mata Atlântica, onde eu vejo aparentemente 2 árvores colocadas como se fossem 2 pulmões. E aí olha só a relação que há entre a árvore e a nossa respiração. E a frase apelativa: quer continuar a respirar? Comece a preservar. Nós temos também outra imagem bastante forte, né, para sensibilizar o leitor sobre o desmatamento, sobre a extinção dos animais também. Então, nós percebemos aí nessas campanhas da Sanctuary, né, a questão da conscientização da extinção dos animais. Uso de metáforas e trocadilhos. Veja só na campanha sobre o tabagismo: desate este nó da sua vida, desamarre de vez deste mal, o que o aprisiona, que deixa sem ar, irritado, ansioso e depressivo. Então veja que a campanha ali, além de ela trazer a parte visual, né, os cigarros amarrados, ela também traz frases, a figura de linguagem metáfora nas frases. E ela coloca esse trocadilho, né, entre o visual e o verbal. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Seja a raiz da nossa fundação. Ou seja, são campanhas publicitárias usando esse recurso. Temas atuais e de interesse da população. Então, todo texto publicitário sempre vai fazer uso desses textos, desses temas atuais. Nessa campanha nós podemos ver aí a conscientização com relação à disseminação da Covid-19. Exploração sexual infantil, tem que dar cadeia. A criança explorada sexualmente perde a infância e a dignidade. Então, são sempre temas relevantes e atuais. Textos relativamente curtos, nós percebemos aí a imagem, né? São 3 sacos de lixo, num primeiro momento, mas quando feita a análise, nós percebemos que eles foram amarrados e dispostos em formato de órgãos, né? 2 pulmões e um coração. Pare de desperdiçar vida, doe órgãos. Ô meu povo, dá uma mão aí. Então a gente vê um povo e a frase relativamente curta aí, conscientizando a população sobre a poluição dos mares. A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias. Então são textos, né, como já foi dito e ratificado, relativamente curtos. Nós temos essa campanha da Greenpeace aí, querem desmatar metade da Amazônia. Aí veja que eles colocaram o animal, né, metade reflorestado e metade desmatado. Então, elas vão fazer uso de logotipo, que é a forma como o nome é representado. E falando em logotipo, não tem como deixar de falar sobre as ONGs, né, que fazem esses textos publicitários, WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, que são ONGs que, né, estão aí empenhadas em defender o meio ambiente.
Então, o texto de campanha publicitária, ele vai ter dois elementos básicos, o emissor e o destinatário. O emissor é a empresa, a instituição que produz o texto. O destinatário é a população, né? O emissor pode ser um órgão público ou pode ser um órgão privado. O destinatário é uma determinada parcela da sociedade, é um grupo específico da sociedade. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe esse mapa conceitual. A propaganda ou anúncio publicitário. Qual a principal intenção? Levar o público a adquirir um produto ou aderir uma ideia. Adotar um comportamento, mudar o comportamento. Quanto à organização, esses textos eles vão possuir recursos verbais e não verbais, fazer uso da linguagem verbal e não verbal, os argumentos para convencer o público, persuadir, eles vão apelar às emoções e às reflexões de potenciais consumidores e vai aparecer a presença de logotipos, logomarcas das empresas ou dos órgãos públicos. Com relação ao público, para quem se destina esse tipo de texto? Depende do conteúdo do anúncio veiculado. A campanha é só para adolescentes, só para adultos, a campanha é só para crianças, enfim, é muito relativo. E com relação à publicação, o suporte, onde eu posso encontrar esse tipo de textos? Em revistas, jornais, rádios, internet, flyers, outdoors, dentre outros. E a linguagem utilizada nesses textos, ela é adequada ao público-alvo. Os verbos sempre no imperativo, compre, beba, doe, faça, use. E há presenças de adjetivos. Por quê? Porque se eu quero vender um produto, eu tenho que qualificar esse meu produto. Então, são os adjetivos que vão valorizar o produto ou a ideia que eu quero divulgar. Então, esta foi a nossa segunda aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima aula.